A Salvação da Rússia e do Mundo, por J. de Azeredo Santos, publicado em Catolicismo, número 21, em setembro de 1952. Afirmou certa vez Stafford Cripps que o fato mais importante ocorrido após a Segunda Grande Guerra fora a crescente ascendência do esquerdismo em todos os quadrantes do orbe terrestre. Ora, o sinal, a marca característica do esquerdismo é o socialismo, e as chamadas direitas totalitárias que desfraudam aberta ou dissimuladamente a bandeira do socialismo ou do estatismo coletivista não passam de pseudo-direitas que aduzem águas para o mesmo moinho do esquerdismo universal. Diante do papel do nacional-socialismo hitlerista e do socialismo fascista na última conflagração mundial, razão de sobra tinha Goebbels para, em dramática alocução radiofônica pronunciada na antevéspera da queda de Berlim, declarar que a causa do nazismo estava ganha, qualquer que fosse o resultado do embate armado, pela implantação do socialismo em todo o mundo. Não foi outra a ajuda do socialismo francês à custa da vitória da Revolução Esquerdista Mundial. A derrota da França pode ser levada ao acervo do esquerdismo francês com toda a sua campanha de greves e de entraves à preparação daquele país para o conflito que se avizinhava. O mesmo podemos dizer dos tempos atuais. Por toda a parte, as frentes populares de cunho esquerdista de antemão se entregam à ignóbil tarefa de preparar a derrota da Europa Ocidental diante do perigo de uma invasão soviética. É o que se dá também com o trabalhismo fabiano das Ilhas Britânicas e com um certo sindicalismo suspeito, como que na América do Norte leva a greve os operários das indústrias de aço, no momento em que as forças do mundo livre sentem cada vez mais próximo o momento do choque com as hordas do imperialismo moscovita. E desde os acordos secretos feitos pelas Nações Unidas com a Rússia, o guarda-chuva do espírito de Munique passou a ser usado como arma diplomática contra o Sr. Stalin, do mesmo modo que Chamberlain o havia brandido contra Hitler. Todo esse trabalho de desagregação interna do mundo ocidental pelo esquerdismo proteiforme, que tem fortes aliados na corrupção exercida pelos frangalhos que ainda perduram dos chamados governos liberais, e por uma sociedade hedonista que se nega a viver o drama do futuro sombrio que nos aguarda, toda essa imensa obra de sabotagem, consciente e organizada, vem demonstrar que o problema da luta contra o comunismo não se reduz ao esquema simplista dos que querem encará-lo como uma luta nitidamente delineada entre a América do Norte e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É preciso que nos capacitemos de que o socialismo não é um produto autóctone da Rússia, é mercadoria importada do Ocidente europeu, que naquele país encontrou ambiente propício ao seu impressionante desenvolvimento na corrupção político-social, decorrente de vários séculos de afastamento da Igreja Russa da Cátedra da Verdade. Já no século passado, há mais de 100 anos, houve pensadores católicos com bastante clarividência para prever o papel que estaria reservado à Rússia no drama do totalitarismo socialista que haveria de empolgar e escravizar o mundo. Um desses pensadores foi Donoso Cortés. Dizia ele, a 30 de janeiro de 1850. Não é minha opinião, entretanto, que a Europa nada tenha que temer da Rússia. Muito pelo contrário. Mas,
para que a Rússia aceite uma guerra geral, para que a Rússia se aposse da Europa, tornar-se-ão necessários antes 3 acontecimentos, que não são somente possíveis, mas ainda prováveis. Tornar-se-á necessário, de início, que a Revolução, após haver dissolvido a sociedade, dissolva os exércitos permanentes. Em segundo lugar, que o socialismo, despojando os proprietários, extingua o patriotismo, porque um proprietário despojado não pode ser patriota, desde que a questão seja levada até esse termo, até essa angústia, todo patriotismo morre no coração do homem. Em terceiro lugar, torna-se necessário que se realize a confederação poderosa de todos os povos eslavos, sob a influência e o protetorado da Rússia. As nações eslavas contam 80 milhões de habitantes, isto em 1850. Hoje, 1952, só a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, inclusive a parte asiática, dispõe de 200 milhões de habitantes, sem contar os territórios ocupados atrás da cortina de ferro, em que poloneses, búlgaros, servo-croatas, romenos, tchecos, eslováquios, morávios perfazem outros 100 milhões. Pois bem, quando a Revolução houver destruído na Europa os exércitos permanentes, quando as revoluções socialistas tiverem extinguido o patriotismo na Europa, quando no Oriente Europeu se achar consumada a grande federação dos povos eslavos, quando no Ocidente não houver senão 2 exércitos, os dos espoliados e o dos espoliadores, então a hora da Rússia soará. Então a Rússia poderá passear tranquilamente de arma em punho pela Europa. Então o mundo assistirá ao maior castigo que haja registrado a história. Discurso sobre a situação geral da Europa, pronunciado na Câmara de Deputados da Espanha. A essas palavras proféticas, Louis Veuillot acrescentava os seguintes comentários. Longe de temer a Rússia, muitos nela esperam. Esses tais não estudaram sua política em relação aos católicos, ou não a levam em conta. O governo russo pode participar do erro que nele vê o inimigo e vencedor do socialismo. Esse erro não muda em nada a natureza das coisas. Entre o despotismo moscovita e o socialismo europeu, há uma afinidade profunda. Isoladamente, eles agem do mesmo modo, e um para o outro. Um dia, não terão senão uma única e mesma ação. Quando de uma parte o socialismo houver destruído o que deve naturalmente destruir, isto é, os exércitos permanentes pela guerra civil, a propriedade pelos confiscos, a família pelos costumes e pelas leis, e quando de outra parte o despotismo moscovita houver crescido e se achar fortificado como deve, naturalmente se fortificar e crescer, então o despotismo absorverá o socialismo, e o socialismo se encarnará no czar. Essas duas apavorantes criações do gênio do mal se completarão uma pela outra. Após haver dado ao czar seus aliados mais úteis, o socialismo, que não tem nem Deus nem pátria, lhe fornecerá seus mais impiedosos instrumentos. Senhores do mundo, eles esmagarão o mundo com uma cadeia que as almas levarão como os corpos, e nada de semelhante terá sido visto sobre a terra.
Os socialistas ajudarão o czar a encurralar a consciência, que é a liberdade, em seu último refúgio. Eles lhe denunciarão todo pensamento bastante audaz para não o adorar, e lhe darão sob seus pés essa igualdade da degradação que é o sonho e o suplício de sua inveja. Assim será castigado o orgulho da civilização filosófica. Assim gemerão, sob o jugo do homem, esses titãs da ciência e da razão humana, que empreenderam sacudir o jugo de Deus. Introdução às obras de Donoso Cortés, 1862.